Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor. Nesta manhã de domingo nós estaremos meditando mais uma vez nas nossas lições bíblicas dominicais e nesta oportunidade estaremos meditando sobre a lição número 8 do dia 21 de maio de 2017, que tem como título Abigail, um caráter conciliador. Eu não vou me delongar muito neste vídeo, mas eu quero apenas traçar ou elaborar pelo menos 11 lições, 11 verdades e lições que nós aprendemos com a história e o contexto de vida desta mulher chamada Abigail. A história desta lição, ela acontece no capítulo 25 do livro de 1 Samuel. E o contexto histórico no qual ela está inserido ou inserida é justamente nos dias que Davi vivia fugindo de Saul pelos montes, pelos vales, pelas cavernas, muito embora ele já tenha sido ungido pelo profeta Samuel como futuro rei de Israel, muito embora ele já tivesse a promessa de Deus sobre a sua vida, a Bíblia vai nos dizer que Davi vivia fugido das perseguições de Saul. E neste contexto histórico, neste pano de fundo, nós já tiramos a primeira lição para a nossa aula nesta manhã. E a primeira lição é que, muito embora possamos ter a chamada, a unção, muito embora possamos ter as promessas de Deus, isso não nos isenta de passarmos por tribulações, aflições e perseguições. Mesmo quem tem promessa passa por sofrimentos. Mesmo quem tem promessas também passa pelo deserto. A propósito, os grandes homens de Deus passaram pelo deserto, pois o deserto é a escola de Deus na vida do servo do Senhor. Moisés passou pelo deserto. Davi passou pelo deserto, Jacó passou pelo deserto, Abraão passou pelo deserto, Isaac passou pelo deserto, José passou pelo deserto, Paulo passou pelo deserto, Jesus passou pelo deserto. Não será diferente na minha e na tua vida. Então esta é a primeira lição que temos na lição sobre Abigail. Homens de Deus que possuem promessa também passam pelo deserto. A segunda lição que nós queremos tirar desta lição maravilhosa se encontra no versículo 3 do capítulo 25 de 1 Samuel, mas eu vou ler a partir do versículo 1 para nós entendermos. E faleceu Samuel e todos os filhos de Israel se ajuntaram a prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Padã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Até este versículo 3, nós já tiramos pelo menos aí 2 ou 3 lições importantíssimas. Cabe ressaltar que, geralmente, quando estudamos acerca da história e dos traços do caráter de alguém, obviamente todas as pessoas que estão em volta deste personagem, em função do seu contexto, também nos oferece algumas lições. E no caso, a nossa lição fala sobre Abigail, uma mulher de caráter conciliador. Porém, os personagens que estão em volta de Abigail, em função do seu contexto, também nos oferece algumas lições, como é o caso de Davi, que nós acabamos de aprender no versículo 1, que com a morte de Samuel, Davi desce ao deserto, e nós aprendemos que, embora tenhamos promessas,
nós também passaremos por desertos, provações, privações e perseguições. Então Davi tem algo a nos ensinar dentro do contexto da lição de Abigail. Além de Davi, nós também iremos aprender algumas lições importantes com o marido de Abigail, Nabal. E já os primeiros 2 versículos do capítulo, ou melhor, os primeiros 3 versículos do capítulo 25 de 1 Samuel, já nos vai dar algumas lições importantes sobre a vida de Nabal. E a primeira lição, que se encontra no versículo 3, é que dinheiro não compra caráter. Dinheiro não compra caráter. Nabal era um homem rico, Nabal era um homem próspero, Nabal era um homem de muitas propriedades, porém com um caráter deteriorado, porém com um caráter totalmente fora daquilo que Deus propõe para a vida humana. Então você pode ser muito rico, mas ser uma pessoa de mau caráter. Você pode ser muito pobre, mas ser uma pessoa de bom caráter. Não é o dinheiro que vai determinar o seu temperamento, a sua personalidade e o seu caráter. Caráter, ele não se forma com dinheiro. Isso nós aprendemos neste versículo 3 do capítulo 25. Uma segunda lição que aprendemos ainda no versículo 2 e 3 deste capítulo é que a Bíblia vai nos dizer que Nabal era da linhagem de Calebe. Nós conhecemos a história de Calebe como um daqueles 12 espias que, ao regressarem de espiar a terra prometida, traz uma mensagem para Josué. 10 espias trouxeram uma mensagem negativa, porém a Bíblia vai nos dizer que Calebe, ele traz uma mensagem positiva. Calebe nos traz uma mensagem altruísta, Calebe nos traz uma mensagem daquele que tem promessa de Deus. A Bíblia vai dizer que Nabal é descendente de Calebe. Porém, quando comparamos a vida de Calebe e a vida de Nabal, nós encontramos pessoas totalmente diferentes uma da outra. E isto é para nos ensinar que caráter não é hereditário. Então nós já aprendemos aí uma segunda lição com Nabal. Nabal, embora viesse de uma família abençoada, de uma linhagem abençoada, de uma linhagem de homens de bom caráter, ele não possuía bom caráter. Caráter não é herdado, não é hereditário. Dinheiro não compra e não forma caráter. Estas são as 2 primeiras lições que nós aprendemos. E ainda nos versículos 2 e 3, nós aprendemos uma terceira lição. O compromisso e o caráter são individuais. Abigail, ela era totalmente diferente de Nabal. Enquanto Nabal era obstinado, enquanto Nabal era de mau caráter, enquanto Nabal ele era considerado filho de Belial, mesmo pelo seu nome, que a Bíblia vai nos dizer que Nabal significa tolo, insensato. Nabal era um homem que morava nas imediações do Carmelo, era da tribo de Judá, era da linhagem de Calebe, como dissemos, porém era uma pessoa de mau caráter. Já Abigail, sua esposa, era uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa doce, uma pessoa amável, uma pessoa alegre, uma pessoa de temperamento alegre. A tradução do seu nome quer dizer pai de alegria. Abigail quer dizer, na tradução, pai da alegria ou exultação. Então nós vemos aí 2 pessoas distintas e 2 pessoas diferentes. E aprendemos com isto esta terceira lição, que o compromisso e o caráter são valores individuais. Abigail era totalmente diferente do seu esposo Nabal. A quarta lição que nós aprendemos, na verdade, nós já falamos sobre ela, que mesmo aqueles que têm promessas e unção da parte de Deus passarão pelos desertos desta vida, pelas provações desta vida. Vamos agora para o versículo 7 e nós vamos encontrar mais uma lição sobre a história
de Abigail. No versículo 7, a Bíblia vai nos dizer assim: agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisas algumas lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Davi está fazendo referência aos pastores e tosqueadores de Nabal. Davi está dizendo que durante o tempo que estes moços, que esses trabalhadores, que esses pastores, que esses tosqueadores estiveram errantes pelo deserto do Carmelo, em nenhum momento Davi fez mal a estes garotos, mesmo porque Davi era considerado como um forasteiro rebelde nas terras, nas planícies do Monte Carmelo. Saul estava à sua procura, a cabeça de Davi estava a prêmio, e ele por isso andava desgarrado, andava errante, ou andava forasteiro pelo deserto. Mas mesmo com esta vida de forasteiro, ao presenciar a presença de pastores e tosqueadores, Davi vai dizer que ele não fez e nem permitiu que se fizesse mal algum àqueles jovens. Davi, com essa atitude, nos ensina mais uma lição. Estar no deserto não nos autoriza a quebra de princípios e valores. Embora estivesse na prova, embora estivesse no deserto, embora estivesse sendo perseguido, Davi, ele não quebrou princípios e valores que ele aprendera na sua intimidade com Deus. Versículo 8, capítulo 25. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão, estes jovens, pois achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Mediante este testemunho que Davi deu acerca da sua ajuda e da sua benevolência para com os tosqueadores de Nabal, ao saber que Nabal era um homem de muitas propriedades, Davi então pede ajuda para Nabal. Davi pede para que Nabal dê provisoriamente um sustento para os homens que estavam consigo. E Nabal simplesmente ele rejeita, Nabal simplesmente ele nega esta ajuda. E com isso nós aprendemos uma sexta lição, que está contida aqui nesse versículo 8 do capítulo 25 de 1 Samuel. Quando estamos na prova, às vezes, quem mais pode é quem menos quer nos ajudar. Nabal era um homem de propriedades, Nabal era um homem que poderia ter ajudado a Davi, porém ele negou a ajuda para Davi. E da forma mais iracunda, da forma mais mal educada, da forma mais arrogante possível, porque no versículo 10, a Bíblia vai dizer, e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Nabal estava dizendo, olha, Davi para mim não é ninguém, Davi para mim é um forasteiro, Davi para mim é um fugitivo. Nabal negou ajuda para Davi. Nos versículos 3 e também nos versículos 22, nós encontramos aí uma sétima lição. Quando Nabal responde isto para os moços de Davi, os moços de Davi regressam a Davi e conta para Davi a resposta dada por Nabal. O versículo 13 vai nos dizer que Davi se enche de ira, Davi se encoleriza, Davi fica irado e resolve tomar uma reação em função da resposta de Nabal. E o versículo 13 vai nos dizer, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Davi armou todos os seus homens, cerca de 400 homens, Davi armou para se vingar de Nabal. E no versículo 22 vai nos dizer o seguinte, assim faça Deus, palavras de Davi,
Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Por conta de uma resposta arrogante e malcriada, Davi estava disposto a não apenas tirar a vida de Nabal, mas exterminar toda a sua geração, toda a sua família, toda a sua parentela. E esta atitude iracunda de Davi nos fornece uma sétima lição. Homens cheios do Espírito, homens que têm promessas, homens que estão no deserto, também se iram e se encolerizam. Nenhum de nós estamos isentos a ficarmos encolerizados, irados. Nenhum de nós estamos isentos a, às vezes, deixar extravasar o nosso temperamento e a acabar fazendo com que nossas atitudes sejam prejudiciais a outras pessoas. Ninguém é 100% santo, ninguém é 100% servo, ninguém é 100% perfeito. Enquanto estamos neste mundo, estamos buscando a perfeição. Enquanto estamos neste mundo, estamos nos esforçando. E Davi, embora fosse um homem ungido por Deus, embora fosse um servo de Deus, embora tivesse a promessa de Deus, em um momento ele não pensou nas consequências das suas ações e das suas atitudes. E ainda dentro deste contexto, no versículo 22, nós aprendemos uma oitava lição. E a oitava lição que aprendemos é que devemos ser imparciais no nosso juízo de valor. Davi, ele sempre respeitou e poupou a vida de Saul. Porém, na primeira oportunidade, ele quis tirar a vida de um rico fazendeiro, porque lhe deu uma resposta malcriada e arrogante. Davi, ele foi parcial. Ele decidiu não matar e não tocar no ungido do Senhor, mas decidiu matar a vida de um fazendeiro, como se isso não lhe trouxesse alguma consequência também da parte de Deus. De repente, diante deste quadro, diante deste contexto, um servo vai até Abigail e lhe conta toda essa história. Abigail, Davi pediu ajuda para o seu marido e simplesmente o seu marido negou esta ajuda para Davi. E no versículo 17, este servo vai dizer: Abigail, você precisa fazer alguma coisa. E agora, a partir do versículo 17, nós vamos ver que Abigail toma algumas ações e algumas atitudes que vão mostrar para nós os traços do seu caráter, os traços da sua personalidade. E o primeiro traço que eu quero destacar, que se encontra no versículo 17, é quando o servo fala: Abigail, você precisa fazer alguma coisa. Em outras palavras, o servo está dizendo: Abigail, você tem uma qualidade chamada responsabilidade. Alguém precisa fazer alguma coisa e no momento, no contexto, esse alguém é você. Se você não fizer alguma coisa, coisas ruins vão acontecer, a sua família vai ser exterminada, você vai morrer. Então, no momento de crise, não importa de quem é a responsabilidade de fazer algo. Na verdade, no momento de crise, quem estiver em melhor condição para tomar decisões é esta pessoa que precisa tomar as decisões por possuir responsabilidade. O versículo 18 vai nos dizer: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo e todos tostados e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados e o pôs sobre os jumentos. O versículo 18 vai nos informar mais um traço da personalidade de Abigail, que é a prontidão.
a Bíblia diz que ela se apressou. Ela não demorou, ela não foi morosa, mas ela foi apressada em tomar decisões, em executar as ações que salvaria a sua vida, salvaria a vida do seu marido, salvaria a vida de toda a sua família. Versículo 19. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido. Uma outra característica de Abigail é que ela, além de responsável, além de pronta, ela era uma mulher prudente. Ela primeiro mandou o servo na frente com alguns presentes e depois ela foi indo atrás. Uma outra atitude que mostra a prudência de Abigail é que este negócio, este caso, esta ação deliberada por ela, ela não contou para o seu marido. E há momentos que nós não podemos contar para as pessoas acerca daquilo que Deus colocou no nosso coração. E ela nisto foi muito prudente. Pois bem, ela prepara todo aquele banquete, prepara todos aqueles presentes e se conduz até a presença do rei. Quando chegamos no versículo 23, nós vemos o encontro de Abigail com Davi, que não era rei, era apenas um errante no deserto na época. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se a seus pés, versículo 24, e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixe-me, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. No versículo 23, nós encontramos mais um traço da personalidade e do caráter de Abigail, que é a humildade. Sem humildade nós não conseguimos nada. A Bíblia vai dizer que Abigail, ela desceu do seu jumento, ela se apressou em descer do jumento, ela prostrou-se sobre o seu rosto e se inclinou à terra diante de Davi, mostrando total humildade, total dependência para o servo de Deus, que nem rei era apenas, como eu disse, um errante no deserto, um rebelde do rei. Porém, Abigail já reconheceu a autoridade espiritual que estava sobre a vida de Davi. E com isto, ela foi humilde, ela teve humildade. Mas no versículo 24, ela começa a dizer: e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Nessas palavras, Abigail está mostrando mais um traço da sua personalidade chamado comprometimento. Minha seja a transgressão, quando ela disse isso, ela estava, na verdade, assumindo a culpa, a ira do seu esposo, o mau caratismo do seu esposo, a resposta mal criada do seu esposo. Abigail estava dizendo: eu sou culpada, eu tenho culpa, eu tenho parte de culpa nessa história toda. Considera isto, que eu sou culpada e eu vim pedir clemência e eu vim pedir perdão para o Senhor. Abigail, ela tinha comprometimento com a causa. Existem pessoas que, quando a crise se instala, elas querem simplesmente se esquivar, elas querem simplesmente jogar a culpa em outra pessoa, como fez Adão ao ter pecado contra Deus e ao ser interpelado por Deus. Ele disse: olha, eu não, foi a mulher que tu me deste. Abigail não reagiu assim. Abigail assumiu a culpa para si, muito embora ela não tivesse sido culpada de nada. E agora, a partir destes versículos, versículo 24, 25, 26, 27 e 28, Abigail vai pedir clemência a Davi. E no versículo 28 ela diz assim: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Um outro traço da personalidade de Abigail que nós vemos é a confissão. Ela admite que está errada, muito embora não estivesse, confessa o seu erro, muito embora não tivesse errado, e pede perdão para Davi. Existem pessoas, ou melhor, todos nós precisamos também confessar as nossas culpas, os nossos erros, as nossas limitações e os nossos pecados,
e pedir perdão para Deus acerca das nossas faltas. Dos versículos 32 a 35, nós vamos ver a reação de Davi. E a reação de Davi foi uma das mais positivas que um homem de Deus poderia ter. Davi reconhece que foi Deus que enviou a Abigail para salvar a vida de Nabal, seu esposo, a sua própria vida e a vida de toda a sua família. Davi reconhece que Deus estava na vida desta mulher, porque a bondade e a clemência são virtudes dignas de um homem que Deus destina a reinar. Essa expressão foi usada por Matthew Henry em seus comentários sobre a vida de Davi, Nabal e Abigail. Então nós demos apenas um resumo em 11 lições acerca da vida de Abigail e de todo o seu contexto. E a última lição que nós aprendemos no versículo 38 diz assim: e aconteceu que, passados quase 10 anos, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Davi perdoa a Nabal, Abigail volta para casa e de repente Abigail vê Nabal no meio de uma grande festa, bêbado, e ela prefere deixar para outro dia o comunicado da história. Aliás, nesta festa que Nabal resolve dar por motivos os quais nós não sabemos, nós aprendemos ainda mais uma lição. Muitas vezes, enquanto nossos familiares estão cometendo erros, estão cometendo deslizes, nós devemos estar em oração, em intercessão diante de Deus, pois é a nossa oração, é a nossa intercessão que pode mudar o destino dos nossos familiares. E foi isso que aconteceu com Abigail. Enquanto ela estava intercedendo, ou melhor, enquanto Nabal, seu esposo, estava se embebedando, ela, Abigail, estava intercedendo a Davi em prol do seu esposo e em prol da sua família. Nunca deixe de interceder pela sua família, pois Deus sempre vai recompensar a sua intercessão. No outro dia, Abigail conta para Nabal que Davi queria matá-lo e exterminar toda a sua família, mas ela intercedeu e Deus deu livramento. A Bíblia vai nos dizer que Nabal começa a se estremecer e fica paralisado de todo o seu corpo, e 10 dias depois ele morre. O que aprendemos com isso, que foi a 11ª lição que eu anotei aqui, é que Deus, ele não se deixa escarnecer. Nós não devemos nos vingar. E por outro lado também, não devemos mexer com quem está passando pela prova ou pelo deserto. Nós não devemos desprezar quem está passando pela prova e não devemos negar ajuda ao necessitado que vem até nós. E Nabal simplesmente negou ajuda a Davi e aos guerreiros e aos homens valentes, aos homens de confiança de Davi. E com isso, apesar da intercessão da sua esposa para com Davi, isto não lhe poupou de sofrer as consequências de Deus, porque é de Deus que pertence a vingança, e no tempo certo, Davi não precisou se vingar de Nabal, porque o próprio Deus se vingou por ele. Então estas são as lições que nós aprendemos com a vida de Abigail. E de repente alguém pergunta: tá bom, pastor Roque, mas Abigail, ela foi intercessora, era uma mulher amável, era uma mulher gentil, era uma mulher inteligente, era uma mulher formosa, mas de que teve valor todo esse seu esforço, toda essa sua intercessão, se ela mesma não recebeu recompensa nenhuma por isso, além da sua vida ser poupada? Muito pelo contrário, seu marido morreu. E aí, como fica, como acaba, como é que é o desfecho da história de Abigail? Simplesmente, depois da morte do seu marido, a Bíblia vai dizer que Davi vai até ela, envia mensageiros a ela e oferece para ela ser esposa de Davi. E ela prontamente diz: eu não sou digna de ser esposa de Davi. Eu posso ser a ama das suas servas, mas esposa eu não posso ser.
Mesmo assim, ela aceita o convite, ela aceita a proposta, e a Bíblia vai dizer no finalzinho desse capítulo 25 que ela se torna a esposa de Davi. Quando Davi não tinha nada para oferecer para ela, ela se tornou esposa de Davi. E ao longo da história, muito embora ela tenha passado pelo deserto juntamente com Davi, muito embora ela tenha desistido, ela tenha abandonado todas as coisas para servir e seguir a Davi errante no deserto, diz a Bíblia que futuramente Davi foi honrado e foi ungido rei de Israel. E lá estava Abigail se tornando também uma das grandes rainhas da história do povo judeu. Deus honrou a sua serva, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. A Bíblia diz que Deus honra ao humilde. A Bíblia diz que Deus ele despreza e resiste ao soberbo, mas ele dá graça e honra aos humildes, e Abigail foi uma mulher humilde. Aprendemos com Abigail que devemos ter um caráter conciliador. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição. Boa aula para os nossos professores e alunos.